Caros energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Mais uma terça-feira que a gente se encontra. Mais uma vez pedimos a colaboração dos caros energéticos para que o canal continue trabalhando, continue na ativa. Likes, inscrições, compartilhamentos, comentários, acionamento do sininho. Enfim, essas coisas repetidas todas as vezes que nós nos encontramos. Provavelmente daqui a pouco a gente nem precisa mais falar, porque já está na cabeça do energético e ele vai passar para todos os nossos amigos que ainda vêm partilhar e compartilhar conosco desse ambiente de informação do setor elétrico, da energia, dos recursos energéticos, renováveis e não renováveis, e da situação que o nosso país atravessa quando se trata de alguma forma, de algum tipo de energia, se bem que tudo é energia, né? Não esqueça então, energéticos, de colaborar, de compartilhar conosco deste ambiente aqui para que ele viva. Como nós dissemos lá no início das nossas atividades, a energia primária provém do Sol. Então, praticamente toda a energia do planeta, todas as energias, as formas de energia resultantes das transformações aqui no planeta provém do astro-rei, da nossa estrela, do Sol. Hoje nós iríamos fazer um vídeo mostrando um reservatório de uma usina hidroelétrica para mostrar como é que está o nível desse reservatório, quanta água caiu. Mas outras coisas vieram, mas prometemos que vamos fazer esse vídeo. Tá? Vamos mostrar para vocês um vídeo original feito pelo Vetor Elétrico mostrando o reservatório de uma usina hidroelétrica em uma região onde está chovendo muito. Aliás, no Brasil. Por que deixamos até de fazer o vídeo? Porque nós queremos repassar para vocês, se vocês se interessam em saber a que ponto está a indignação do brasileiro, nos acompanhe até o fim. Porque nós queremos saber e queremos perguntar para vocês também, para todos nós como grupo, onde foi que o brasileiro perdeu a capacidade de indignar-se? Quando foi? Recebemos há pouco nossa conta mensal de energia elétrica, do consumo de energia elétrica, e lá está o malfadada bandeira de escassez hídrica. Ou seja, estamos pagando uma bandeira, sei lá o que eu posso chamar. Como é que nós podemos chamar isso? Uma multa, uma taxa de escassez hídrica, que significa pagar uma coisa para as concessionárias porque elas perderam lucro, porque o Deus natureza não mandou chuva. E o risco que eles correm, nós cobrimos. Ainda lembro de uma certa senhora, um certo tempo atrás, quando a gasolina estava, e vocês devem se lembrar também, a gasolina dava R$2 de alguma coisa, que ela foi fazer um show, para mim uma palhaçada, né, mais uma forma de aparecer, reclamando do preço do combustível, do preço da gasolina, que as pessoas não deveriam abastecer, porque assim era uma forma de fazer com que se baixasse o preço do combustível. Realmente essa senhora sumiu e eu gostaria de saber também dos outros indignados. Por que não se indignam mais com o preço do combustível? Por que não se indignam mais com o preço desse recurso energético, a energia elétrica? Por que não se indignam em pagar bandeira de escassez hídrica quando os reservatórios estão cheios e enchendo? Por que pagar uma coisa que você não deve? Aliás, tanta coisa que a gente não deve, né?
ninguém se indigna. Pagando uma coisa e caro para dar lucro, só lucro, lucro. O Brasil virou uma casa da mãe Joana. É uma caravela sem vela, sem rumo, sem capitão, sem contramestre, sem imediato, sem marinheiro. Aliás, os marinheiros devem estar em farra, né? Nós somos os marinheiros. E eu acho que o brasileiro deve estar tomando Rivotril na água. Eu suspeito até que as companhias de água e esgoto dos estados estão colocando Rivotril na água. Que não pode ninguém ficar alegre com esse drama, com essa tragédia que está o nosso Brasil. Estão descobrindo sujeiras e mais sujeiras nas contas da Eletrobras, repassadas de forma erradas, né? As contas passadas erradas, mentirosas, com subtrações de informações importantes. Para quê? Para doar a empresa, para vender a empresa, e a energia já está alta. Basta você pensar que quem vai comprar quer lucro, então a energia fatalmente vai ter alta nas suas tarifas. Mas parece que ninguém se indigna mais. Um aqui, outro ali. Um blogueiro, né? Que blogueiro virou profissão. Um blogueiro vem aqui, grita, espuma, mas vai de acordo com o vento. Na verdade, se importa com visualizações, com monetização no YouTube, no caso, né? E isso é mais importante do que realmente um valor de indignação. Então está aí a Eletrobras querendo ser, ou melhor, eles querendo vender, doar a Eletrobras, e daí vai Furnas junto, Eletrosul, Chefe, Eletronorte, aquele nosso centro de pesquisa, lá na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Excelência em pesquisa, de onde saem informações tecnológicas para o setor elétrico brasileiro. Tudo isso vai do sal, como o pré-sal, como nosso combustível, que o atual governo tenta colocar ainda a culpa do governo passado. Mas qual governo passado? Antes desse governo era um governo igual a ele, né? Era assim, se comparar bem, pelo menos o outro não sabia falar, né? Era enganador e continua sendo um sujeito subrepetício. Michel Temer, enganador, né? Sonso e golpista. Mas ele ainda falava. O outro tartamudeia. Controla gado. Gado de roupa. E aí nós vamos. Aí reclamando do preço, que a Petrobras está fazendo sujeira com ele, que está enfraquecendo o seu governo, que está atrapalhando o governo. Mas ele é o presidente. Ele colocou o presidente da Petrobras e ele tira. Já falei, basta desdolarizar, basta passar para real, basta passar todas as refinarias nossas de volta, a BR distribuidora, basta passar tudo para o povo como era do povo, e esses vagabundos irresponsáveis fizeram doação. Hoje, a Petrobras está fazendo o seguinte, ela está agradando acionista. A grande maioria dos acionistas, né, que tem as ações preferenciais, aquelas que não têm direito ao voto, mas têm direito ao lucro. E o que ela faz? Lucra e divide. A maior parte desses acionistas está fora do Brasil. Todo esse dinheiro que era para ficar aqui no Brasil está indo para fora. Está sendo investido lá no exterior. Americano investindo, né? Inglês, quem sabe chinês. E alguns brasileiros, sim. Nós não podemos esquecer dos apátridas, aqueles brasileiros que não são brasileiros, eles são nativos. Como dizia Barbosa Lima Sobrinho, do movimento nativista, como diria o Coronel Máximo, o nosso grande físico, Bautista Vidal, eles não são brasileiros, não são patriotas, eles são nativos.
apenas nasceram no Brasil, mas não tem nada a ver com o Brasil. Porque, afinal, o dinheiro compra bem-estar em qualquer lugar do planeta, assim como o pobre é pobre em qualquer lugar do planeta. Estadunidense, inglês, francês, alemão, pobre é pobre do mesmo jeito. Não adianta dizer eu sou um pobre alemão, eu sou um pobre britânico, eu sou um pobre brasileiro. Qual é a diferença? Assim como o rico. Qual a diferença que tem entre pobre brasileiro, rico estadunidense, rico africano do sul, rico francês, rico tailandês, japonês, chinês? Tudo é rico. E o dinheiro compra qualquer coisa em qualquer lugar. Então esses caras não vão amar seu país. Eles não querem saber disso. Eles querem pegar a Eletrobras e torrar, usar suas máquinas que foram compradas por nós até quando elas virarem sucatas, aí eles entregam outra vez ao governo, elas passam a ser estatal, o governo investe, nós investimos, transformamos a empresa novamente numa pérola, numa joia, e a coisa é cíclica, e lá no futuro eles vêm outra vez comprar, certo? Eles não têm coragem de pegar seu dinheiro e investir. Por que não vão construir hidrelétrica? Vão construir, pega o seu dinheiro. Não vão pegar dinheiro do Banco Central, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, não. Tá? Não vão pegar dinheiro nosso, vão pegar o seu dinheiro, que, né, se a gente for estudar a forma, a história desse dinheiro, como foi que essas pessoas ficaram ricas, nós vamos ver que não é nada digno de ser contado em roda, em reunião de criança, em reunião de estudante, né? Reunião de gente honesta. Essas histórias não serão dignas de contar nesses ambientes. Mas mesmo assim, peguem seus dinheiros e vão construir, vão pesquisar petróleo, vão construir hidrelétrica, subestação. E não, deixa a do Estado, a do povo brasileiro. Não é do governo, não é de ministro, é do povo brasileiro. Deixa a Petrobras, deixa a Eletrobras, deixa o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, BNDES, o Banco Central, que volte ao controle do povo. Deixem com a gente e cuidem das suas coisas. Cuidem das suas coisas. Eu me indigno aqui no nosso ambiente, o setor elétrico, eu sei, o vetor elétrico. Essa turma se indigna ainda. E vai continuar se indignando, informando e reclamando, lutando contra isso, lutando contra a entrega. O que é meu é meu, o que é seu, o que é nosso é nosso. Não é de banqueiro, não é de dono de Ambev, não é de chinês, não é de americano, estadunidense, não é de francês, não é de britânico, não é de japonês, é nosso. E conosco deve ficar, e quem manda nisso somos nós, certo? Indignar. Por exemplo, tem aí vamos usar o termo certo, porque aqui é popular também, tem uns babacas que estão se propondo a ir lutar na Ucrânia. Nem sabe por que exatamente aquela guerra está acontecendo. Nenhuma guerra é boa. Vamos deixar bem claro que nenhuma guerra é boa, porque mata inocente. Os causadores das guerras não estão lá, eles deveriam estar lá na frente, eles deveriam brigar só entre eles, entendeu? Deixa o povo, deixa o pobre, não dá arma para o pobre morrer por eles não, eles deviam lutar, mas eles não estão lá. Quem está são os bobos, né? Os pobres que são forçados e alguns babacas aqui do Brasil, que vão para lá, que dão tirinho em academia, que não foi nem escoteiro, não foi nem guarda noturno, não foi nada que mexa com alguma coisa parecida com alguém que tenha a capacidade de usar uma arma, de pelo menos se defender, e vai lá para lá e depois volta com o rabo no meio das pernas, né? Igual aquele cara, instrutor de academia de tiro. Vai lá dar uns tirinhos quietinho ali, acho que o russo vai estar lá paradinho na frente dele, quieto, para ele ficar dando tiro, fazendo ele de alvo. Né? Quando acaba não, atira antes dele, com arma mais poderosa, que é o que ocorre, os valentões correm como galinhas, fugindo do galinheiro, com o rabo no meio das pernas. Valentões. Por que eles não vão se indignar
e ser valentões nos morros, onde tem criança morrendo, onde tem criança e adolescente entregue ao tráfico, estão sendo doutrinadas e vão por necessidade, por medo ou por enganação, por dar orgulho, né? Alguns têm orgulho. E quem sabe um dia, né, serão chefes também de alguma boca de fumo, sei lá como é que chama hoje, mas enfim, serão chefes de tráfico, serão bandidões, medalhões. Estão lá essas crianças. Por que não vão ajudar a curar o analfabetismo, a levar remédio no morro? Por que não vão defender as mulheres violentadas, que são agredidas por outros valentões iguais a eles, que batem com prazer nas mulheres, porque só assim eles se sentem homens, que na verdade eles deviam estudar a definição real do que é homem, entendeu? Porque ser homem batendo em mulher não é. Animal também não, porque o animal dito irracional não agride a fêmea dele. Não agride, ele defende a fêmea dele, defende a família. Então bate por prazer. Esses machões que vão para a Ucrânia deviam fazer isso. Não vão ficar aqui mesmo. Aqui no Brasil tem problema para nós também, né? Nós que somos machões. Vamos tomar frente, vamos peitar esses caras que estão agredindo mulher, que estão agredindo criança, que estão matando as pessoas, o cidadão que trabalha, que estão assaltando esses cidadãos nas ruas aí. Vão lá. Vão enfrentar as milícias que estão pressionando o povo para vender internet, para vender gás, vender eletricidade roubada, né? Internet roubada, gás roubado, e o poder público não faz nada, os governos não fazem nada, então os valentões que estão indo lá para a Ucrânia vão fazer isso aqui. Vão distribuir sopa, comida quente para os desabrigados, vão atender as pessoas que estão em condição de rua. Vão fazer a cabeça das pessoas drogadas para que se curem, para que se submetam ao tratamento. Tem muita coisa para fazer no Brasil, valentões. E vocês vão se indignar porque acham que a guerra está sendo injusta com a Ucrânia e aí vocês vão lá resolver a questão, não é? Depois o rabinho no meio das pernas e correm, aí some toda aquela palhaçada que vocês colocam na internet, né, mostrando, tão burros que colocam a localização na internet, né, onde é que eles estão, fazer gracinha, e o russo lá só teleguiando, só procurando por eles, depois joga uma bombinha em cima deles, espanta todo mundo e corre soltando pena para todos os lados. Essa indignação que tem que ficar ainda, certo? A guerra não é coisa boa para lado nenhum, mas nós não vamos resolver mandando esses babaquinhas brasileiros para lá, para passar vergonha em nós. Tanto que agora a Ucrânia não está nem aceitando mais, não está aceitando de forma nenhuma brasileiro, certo? E eles põem a culpa no governo, porque o governo não toma partido. Não, é culpa deles mesmo, porque não servem para nada. Só vão lá para atrapalhar, correr, atrapalhar, mostrando a posição e onde está a tropa, aquela, sei lá, como é que eles chamam, aquela legião estrangeira, né? O russo pega de graça a informação, porque eles colocaram na internet, certo? Gente, então, é isso. Não vamos perder esse nosso rumo, certo? Nós continuamos pagando coisas que a gente não devia pagar. Nós temos uma das maiores empresas de petróleo do mundo e qual a razão de pagarmos gasolina, diesel e o gás tão caro? Nós temos as maiores empresas de energia elétrica da América Latina, uma das melhores do mundo aqui no Brasil. E por que nós pagamos energia elétrica tão cara? Porque nós somos enganados pagando bandeira de tarifa, de, sei lá, de escassez hídrica. Por quê? Qual a razão? Por que o chamado agronegócio está com problema de abastecimento de fertilizante quando nós tínhamos
Fertilizante fabricado no Brasil, quando a Petrobras fabricava aqui no Brasil, depois fechou, depois entregou, depois arrendou, depois vendeu, inclusive para os russos, dos quais nós ficamos dependentes depois. Por quê? Quem são esses inteligentes ou mau caráteres que fazem isso com o Brasil? E depois fica com cara de tonto, dizendo quem foi o culpado, de onde veio essa ideia. Nós estamos, infelizmente, nós estamos dependendo do fertilizante, mas a guerra, mas aqui não dependia de guerra, nós tínhamos petróleo, energia e fertilizante aqui no Brasil. A carne, frango, porco, boi, tudo aqui no Brasil. Nós temos nosso próprio pão. Nós temos a nossa comida, deveríamos ter. No Brasil não era para se passar fome, não era para ter gasolina cara, não era para ter energia cara, não era para passar fome. Porque tudo isso nós produzimos e produzimos bem. Mas os empresários, os grandes empresários apátridas, os nativos, preferem vender em dólar. Então fica tudo caro para nós, a carne fica cara, porque eles querem vendê-la para fora. O problema deles é lucro. Infelizmente é lucro. E não fiquem achando gracinha quando o empresário chega na sua cidade e diz assim, eu vim trazer emprego e renda para a cidade. Como assim? Não, ele veio atrás de mão de obra semi-escrava, inclusive com essa tal dessa carteira verde e amarela, que foi inventada por esse governo. O que eles querem é mão de obra semi-escrava para manter o lucro deles, ou melhor, sempre aumentar o lucro. Não vieram dar emprego, eles vieram atrás de mão de obra, de massa de manobra para manter o lucro, para dar lucro para eles. Tá bom? Essa indignação deve ficar. E nós somos indignados. A gente não precisa ir atrás de notícia ruim aqui no Brasil, porque ela chega. Mesmo que você queira se esconder delas, elas chegam. E elas estão aí, eu citei algumas notícias, alguns casos de indignação, né? Alguns casos de necessidade aqui no nosso próprio país, onde nós devemos realmente guardar, onde nós devemos dedicar as nossas energias para ajudar aqui mesmo. Ajudar a nós mesmos e ajudar as outras pessoas que precisam. E são muitas pessoas que precisam. Energéticos, façam isso, porque quem vem aqui é gente do bem. O energético é gente do bem. Eu sei que vocês se indignam com tudo isso que eu falei. Tá? Eu vou mostrar no próximo vídeo como está um reservatório, como está a água, o nível da água no reservatório, e aí vocês vão ver se a gente merece continuar pagando essa tal dessa bandeira. A gente não merece isso, não merece combustível caro, gás caro, não merece. Nós não merecemos passar fome, certo? Não merecemos passar fome, porque ainda tem gente que em cima da crise cria outra crise. Por quê? Basta dizer que tem crise e pronto. Mas repassa a crise para quem? Repassa a crise para o povo. Não tem empresário que segura a crise na mão. Se deu crise, ele repassa a crise para o povo. Quem paga a crise, que ele mesmo criou, porque aí basta dizer que tem crise, já se aumenta o preço. Tem motivo para aumentar o preço das coisas? Muitas vezes não. Mas o empresário já aumenta porque, afinal, tem crise. E aí a crise gera crise mesmo. Ora, uma corrida de táxi, por exemplo, que custava R$10, eu fui lá pagar para o taxista, ele disse R$30, um trajeto curto. Eu disse, pô, R$30? Disse, é a crise de uma... Que crise? Crise para mim, que pagava 10, estou pagando 30. Você não tem crise, você recebia 10, agora você está recebendo 30. Cadê a crise para você? Ora, peraí, vamos ver onde realmente está essa crise. Se ele não tivesse aumentado, porque ele ouviu falar da crise e já passou para 30. Ele ouviu falar. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Enquanto a gente tiver essa indignação, a gente vai continuar resistindo. Não é isso? Os energéticos vão. Amanhã, provavelmente, vocês vão ver o primeiro vídeo da verdadeira história. Tá bom? Para alguns... Não sei se eu vou conseguir passar para todos, mas eu vou passar para que vocês assistam o primeiro vídeo de A Verdadeira História,
onde vocês vão ser bem-vindos, tá certo? Como vocês são bem-vindos aqui, foram bem-vindos sempre, serão bem-vindos na próxima terça-feira, certo? Aguardo sempre vocês, aguardo suas ideias, seus comentários, porque assim é disso que a gente vive, tá certo? Vocês são um termômetro, vocês são um indicador da direção, certo? Obrigado pela visita de vocês, aguardamos vocês na próxima terça-feira, se Deus quiser. Esperamos lá.